O nome disso, né, algumas pessoas chamam caridade, mas vamos dizer um nome bondade. E vem nos trazer o motivo de eu dividir com vocês o trabalho do Dr. Richard Davidson. Recentemente, eu tinha esse material já há algum tempo, quando surgiu a oportunidade de eu falar, e eu gostaria de dividir com vocês porque vocês já devem ter notado que normalmente eu não dou um nome na palestra. Eu tenho um trabalho científico que eu acho que fundamenta uma tese espírita, e aí eu gosto de dividir porque eu sou espírita e isso fundamenta de uma maneira extraordinária. O trabalho do Dr. Richard Davidson é muito interessante. Richard Davidson, ele é psicólogo, neurocientista e geneticista. Ele estava indo fazer o seu doutorado em Harvard quando sofreu um problema pessoal e entrou em depressão. Teve um quadro depressivo, muito estresse. E tentando superar aquela dificuldade, ele tem várias receitas, acupuntura, isso e aquilo, alguém falou para ele, por que você não faz meditação? Pode lhe ajudar, a meditação. E aí ele resolveu tentar e foi fazer meditação. E realmente teve um resultado extraordinário com a meditação. E resolveu, bom, aí vou fazer meu doutorado sobre a influência da meditação no cérebro, na depressão e no estresse. Só que a pesquisa dele era inusitada. Eu não tinha pego esse trabalho ainda, porque eu já tinha falado coisas semelhantes sobre estudos sobre o cérebro e tudo mais. Esse era um estudo também, uma linha semelhante. Porém, posteriormente, eu descobri que ele tinha um viés diferente. Ele fazia a seguinte coisa. Ele colhia o sangue da pessoa, fazia uma avaliação de tipagem genética, fazia uma avaliação genética, e estudava a expressão genética que você tem. Por exemplo, porque as proteínas que você produz no estresse ou em qualquer situação, elas têm origem no DNA. O DNA determina, você produz a quantidade de proteínas. Então, hoje nós temos a tecnologia que nos permite fazer uma avaliação do DNA e comparar a produção, por exemplo, de substâncias que você vai ter, principalmente proteínas. E ele fez isso. Após a meditação, né, o treino da mente, chama Mindful, né? Você faz um treinamento. Quando você fala meditação, a gente pensa logo no budismo. Não, é um treinamento de aquietar a mente. Ele fazia, isso tem uma influência direta no comportamento, no estresse, na forma com que você expressa o estresse, e ele fazia a coleta do sangue. E ele percebeu que 2 horas depois do processo de meditação, havia uma alteração na expressividade genética. Ou seja, é algo muito profundo. Então, a sua expressão genética, a forma com que seus genes se manifestam, se alterava após a meditação. Então, ele demonstrou bioquimicamente a influência da meditação na nossa biologia. Bom, não preciso dizer que esse homem se tornou uma figura carimbada no meio científico. Ele é considerado hoje uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E a partir do trabalho dele, é que começaram, por exemplo, atletas a utilizar o controle da mente, a meditação no seu desempenho. Porque pensa bem, um atleta de alta performance tem uma série de investimentos de empresas, etc. Então, é um volume expressivo de recursos no seu desempenho. Então, ele agora vai meditar. Como é que você vai justificar uma coisa dessa? Então, o trabalho do Dr. Richard Davidson fundamentou a tese de que o controle da mente, a meditação, tem influências no seu desempenho físico e mental. Bom, e isso não é mais uma questão de eu acredito na meditação. Não, ele demonstrou que ela muda a expressão do DNA. Tá? Para que eles não entendam é o seguinte, muitas pessoas consideram que se você avalia o seu DNA, você tem 90% de chance de desenvolver um câncer. Isso significa que você vai ter câncer? Não. Porque descobriram que existe um fenômeno chamado epigenética. É a interação entre o seu genoma e o meio ambiente. Nutrição, meio ambiente, estado mental. Essas coisas influenciam a membrana celular e a membrana celular pode inibir ou estimular a expressão genética. E ele demonstrou que a meditação afeta diretamente essa expressividade genética. Então, 2 horas depois de você meditar, você já tem uma alteração bioquímica. Então, isso aí você mede, gente, não é uma questão de crer, não precisa crer. É um fato amplamente comprovado. Bom, ele fez um sucesso enorme e um dos seus fãs era o Dalai Lama. O Dalai Lama leu o trabalho dele, se tornou fã, porque tudo que era escrito a respeito da meditação interessava a ele, mas
Dr. Richardson queria expandir sua pesquisa. Então ele fez a pesquisa com pessoas comuns e ele queria pegar monges que meditavam constantemente durante muitos anos para avaliar se havia alterações genéticas de cunho mais aprofundado ou não, que seria um trabalho posterior. Então ele foi procurar esses monges e nessa viagem, tentando captar os recursos para a sua pesquisa nova, ele conheceu o Dalai Lama. Ele fez uma série de conferências, convencendo os monges, a participar do projeto. Eles teriam que ir aos Estados Unidos, se submeter a uma quantidade enorme de testes. Então ele estava justificando como seria importante que eles participassem desse trabalho. Fazendo essas conferências, o Dalai Lama foi assistir e disse que era um grande fã. Eles se tornaram amigos, ele ficou muito impressionado com a figura do Dalai Lama e nessas conversas o Dalai Lama falou com ele o seguinte: eu gostei muito do seu trabalho, eu sou um grande fã, porém eu notei que você foca muito na depressão, no estresse, na angústia. Por que não estudar, por exemplo, a afetividade, a compaixão, a ternura, a bondade? Não seria interessante? É claro que ele, o Dalai Lama, ele falou, claro, sim, né? Mas é aquela conversa que você faz assim, claro. Ele não compreende muito bem o significado, mas tudo bem. Bom, já que o Dalai Lama pediu, eu vou fazer um esforço para dar uma olhada nisso. Ele voltou para os Estados Unidos, ele estava trabalhando, resolver os recursos e tudo mais. Quando ele lembrou do pedido do Dalai Lama, bom, eu vou dar uma olhada, vou ver se tem alguém pesquisando isso e vou fazer a relação. Olha, já tem alguém pesquisando isso, o Dalai Lama tem interesse, podia mandar. Uma gentileza, né? E aí ele foi procurar uma pesquisa em torno da compaixão, afetividade, ternura, bondade, que foram as palavras faladas pelo Dalai Lama. E ele começou a pesquisar e nada. Ele não achou uma única pesquisa sobre esses assuntos. Não tinha. Curioso. Tinha um monte de pesquisas sobre depressão. Depressão está na moda, todo mundo pesquisa. Tem pesquisa de todo tipo sobre depressão, sobre angústia, sobre estresse. Tem pesquisa sobre o ciúme, a vaidade, a inveja, o orgulho, a raiva, a gula, a luxúria, os 7 pecados capitais. Tem vários institutos importantes de pesquisa pesquisando tudo isso. Inclusive é um trabalho que a gente está desenvolvendo, né? A ciência e os 7 pecados capitais. Mas é outra história. Tem sobre tudo. Não tem sobre bondade. Misericórdia. Nada disso. Não tem nenhuma pesquisa. Curioso. Ele resolveu entrar em contato. Normalmente, quando você vai fazer uma pesquisa de qualquer coisa, você procura um especialista em metodologia, normalmente para aconselhar você sobre a estrutura da sua pesquisa. Então é muito comum nesses locais haver uma quantidade enorme de pesquisas que deveriam ser e não foram. Então chega aquele monte, essa aqui não vai dar, aí é uma seletividade, né? Então ele foi procurar uma pessoa cuja, pelas mãos, passava a maior volume de pesquisas. Aí ele foi, vem cá, tem alguém futuramente pensando uma possibilidade, uma pesquisa sobre bondade, compaixão, ternura, afeto, coisa assim? Não. Mas ninguém propôs pesquisar isso? Que eu tenho notícia, não. Não dá pra você dar uma olhada no banco de dados aí, se tem alguém que propôs alguma coisa, solicitou uma bolsa, solicitou qualquer troço sobre esse assunto? Olha, eu posso dar uma olhada pra você, mas eu já adianto pra você que com certeza não tem. Mas como assim você adianta que não tem? É claro, essas coisas não existem. Como é? Essas coisas não existem. Como assim não existe? Ué, não existem. Como assim, meu filho? Bondade. Essas coisas não são sentimentos humanos. Como não são sentimentos humanos? Não. O que é afeto? Afeto é o seguinte, você deseja uma parceira sexual, você tem um ritual social que você aplica para obter o seu resultado. E é muito comum, quando você consegue, não faz mais nada. Isso é afeto. Como assim? Isso é afeto. Não, a bondade é o seguinte, você, nesse caso, espera uma recompensa futura no céu, por exemplo, para uma certa atitude. Então você faz o que esperam que você faça para obter esse resultado. Não é natural. Não, peraí, não é assim. Não é natural. Por exemplo, você tem uma vida calma e tranquila, nunca teve isso, de repente tem um ataque de ciúme. É instintivo, é natural, faz parte de você. Ninguém te ensinou a ser ciumento. Você é. Por exemplo,
Você pode ter tido ótimo e, de repente, tem um impulso de ódio. Ser humano. Isso acontece com qualquer ser humano. Ou seja, é algo inerente ao ser humano. Logo, nós devemos pesquisar. Agora, bondade e afeto são expressões sociais. Não é um sentimento humano. Na verdade, isso não é real. Não existe. Ele ficou chocado. Como não existe? É claro que existe. A bondade é um sentimento. Claro que não. Foi um grande choque. E ele foi pensar sobre isso. Como assim? Não existe? E aí ele foi conversar com outros profissionais, pessoas influentes. E descobriu que extraoficialmente, né? Porque você não vai chegar e dizer de público. Extraoficialmente, a ciência não acredita que bondade, afeto, compaixão existem. Não são coisas naturais. Na verdade, são comportamentos aprendidos e inventados pelo convívio social. Vocês concordam? Não. Pois é. Mas falar que não concorda é uma coisa. Outra coisa é provar. Dr. Richards resolveu que ele queria provar que a bondade existe. Que a compaixão existe. Porque ele acreditava que existia. Como é que você vai provar? Aquilo que ele falou tem um fundo de verdade, não é não? Você deseja alguém, você apresenta uma face que você acha que seria agradável e quando você obtém, não é mais necessário. Não é muito comum isso. Antes de casar, é aquele amor. Casou, ou seja, é real? É um sentimento? Ou é só uma figura social? E a bondade? Você está no centro de vida, meu irmão, minha irmã. Aí você sai, raça de víboras. A bondade, ela existe ou é uma apresentação social? Eu sei que muitas pensaram nisso, mas tem lógica. O Dr. Richards tinha que provar que a bondade, a compaixão e o afeto são sentimentos humanos. Estão no ser humano. Bom, se estão, tem que aparecer. E como é que ele pode provar isso? Bom, se ele pegasse um adulto, você diria o quê? Ora, ele quer agradar. Ele quer lhe dar o que você pede. Ou ele aprendeu isso na sociedade. Então ele desenvolveu uma pesquisa extraordinária para demonstrar a existência real no ser humano da bondade, da compaixão e do afeto. Ele pegou crianças. Crianças numa idade que ainda não aprenderam a mentir. Ainda não aprenderam a tentar agradar. E fez o seguinte experimento. Tá? Ele pegava a criança e perguntava para ela. É claro que a gente tem um tempo curto. Eu não vou poder explicar todos os detalhes. Eu vou dar um resumo para vocês. E leiam o trabalho do Dr. Richards, que é um trabalho lindíssimo. Ele pegou uma criança e... Qual a pessoa que você mais gosta? E aí vocês podem imaginar? A maior parte mamãe, mas papai também entrava no circuito. Mamãe. E por quê? O que mamãe faz que você gosta muito? Conta pra mim o que é que você faz. E aí ele começava a contar, a mamãe faz isso, a mamãe faz aquilo. E ele estimulava a criança, né? Imagina a mamãe fazendo isso pra você. E estimulava a criança, tá? A se ligar e sentir. Então, criava uma série de situações. Imagina a mamãe fazendo isso pra você, imagina o papai jogando pra cima como você gosta. E várias situações, e a criança contando, e ele estimulando aquilo. E aí, ele escaneava o cérebro e fazia uma tipagem sanguínea para ver a expressão genética. Lembram o que ele estava fazendo? A expressão bioquímica. E é claro que quando você está feliz, e era o que aparecia, um estado de contentamento, um estado de recompensa significativo, uma grande atividade em determinadas áreas e uma bioquímica correspondente. Quando você está feliz, você produz certas substâncias. Então ele analisou tudo isso. E aí, no momento em que a criança estava no auge deste sentimento, pois é, imagina que mamãe está com dor, muita dor. Mamãe está sofrendo. Imagina o impacto. A criança, ela está com muita dor. O que você acha que você poderia fazer para ajudar a mamãe? Tinha aquele impacto. O que você pode fazer
para diminuir o sofrimento da mamãe, do papai, tirar a dor. E a criança parava e começava a pensar, bom, eu posso beijar ele, eu posso fazer isso. E ele imaginava várias coisas e começava a contar. Nesse momento, o comportamento dela tinha uma alteração significativa. Havia uma agitação, um surto adrenérgico que acontecia, e aí ele colhia o sangue e fazia uma análise cerebral. E acontecia uma coisa curiosa, diferente do que acontece com adultos, que em geral participaram do experimento. Normalmente, você está envolvido assim no que se chama de afeto, né? Normalmente pelo namorado, etc. E aí no momento desse, a pessoa arrefecia o seu sentimento de contentamento. Caía-se. É mais ou menos assim, né? Você tá brincando, se divertindo, aí de repente a pessoa... Você tem aquela sensação de afastamento, né? Vai que pega. É uma coisa assim, né? A gente tem uma certa repulsa. Uma certa... de um sofrimento óbvio. Mesmo que seja aquela pessoa que você diz que ama muito. Com a criança não aconteceu assim. No momento em que havia aquilo, o contentamento e aquela não abaixava. Mantinha-se estável e alimentava uma outra área cerebral que eles já conheciam, chamada córtex pré-frontal. Já sabiam que o córtex pré-frontal estava envolvido com determinados sentimentos específicos. No estado de oração, na caridade, em determinados, já tinham uma percepção sobre isso, mas a criança, naquele momento, ela tinha um impulso de minorar o sofrimento daquele ente querido, ela ativava o pré-frontal. E no momento em que ela fazia isso, aquela sensação de contentamento não diminuía, ela alimentava aquela área e havia uma alteração muito mais profunda da bioquímica sanguínea, da expressividade genética, do que ele já havia encontrado jamais com a meditação e com uma série de experimentos que ele já havia realizado. Ele notou que a bioquímica da criança alterava-se profundamente, da seguinte maneira. Toda vez que você tem uma lesão de qualquer tipo, por exemplo, você bateu o joelho, a resposta automática do corpo chama-se processo inflamatório. O que é isso? Fica vermelho, incha e aquece. Isso tem um motivo biológico, é para facilitar o acesso dos chamados anticorpos, das células que vão, as células de defesa. Porém, o grande problema da humanidade é o equilíbrio entre processo de cura e processo inflamatório. Se a inflamação for grande demais, ela traz uma série de sequelas. Se ela não for o suficiente, o sistema imunológico não é eficiente. Então, é um equilíbrio precário. Então, muitas vezes, você tem que dar remédios anti-inflamatórios para diminuir o processo inflamatório. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, você afeta o desempenho imunológico. Então, nós estamos sempre na corda bamba com esses processos, né? Então, a inflamação é demais, causa sequela. A inflamação é de menos, não é suficiente, tem que dar um antibiótico e a gente está sempre nisso. E a maior parte das chamadas doenças autoimunes que nós vivenciamos vem do excesso de atividade inflamatória. Então, artrite, artrose, reumatismo, os processos pulmonares, alergia, tudo isso está relacionado ao sistema imunológico e principalmente à quantidade de alérgenos e substâncias que nós somos expostos hoje. No momento em que o córtex pré-frontal da criança foi ativado, nessa intensidade que aconteceu, a expressividade genética dele mudou. E quando ela mudou, o processo inflamatório diminuiu. Na verdade, ele ficou restrito. Mas, ao mesmo tempo, isso não diminuiu a sua mobilidade imunológica. A imunologia dele ficou mais eficiente, com menos efeitos colaterais. Mas não é só isso que aconteceu. Ele ficou mais forte. Havia uma resposta motora maior. Como assim? Força. Estou sendo literal, força física. A produção de determinadas proteínas essenciais aumentou significativamente quando o córtex pré-frontal foi ativado desta maneira específica. Então, você fica mais forte, mais resistente e tem menos efeitos colaterais porque os processos inflamatórios ficam restritos. Não vou dizer todos os detalhes, tem mais, mas só isso já foi suficiente
para chocar uma boa parte da comunidade científica. Porque não só ele viu essa resposta objetivamente, como ele percebeu que ela tende a se prolongar. Quando você treina a criança a ativar o pré-frontal com gestos de afetividade, de auxílio, aquele desejo de minorar o sofrimento de alguém que você ama. Mas a gente não dá essa oportunidade, né? Nós queremos proteger totalmente nossos filhos e nós criamos eles como se eles tivessem nascido, vivido na Disneylândia, 24 horas. Então, em nenhum momento você expõe a criança à possibilidade de sentir compaixão. Você não permite que ela desenvolva essas características. Mas aí ele resolveu ampliar o processo. Não só ele fez o experimento, primeiro ele provou o quê? Compaixão existe. O fato de você não ter sentido nunca não significa que não exista. E a criança não mente. Então ela não está tendo um comportamento socialmente aprendido. Ela tem um impulso generoso de minorar o sofrimento de quem ela ama. E ela ama de maneira o quê? Totalmente altruísta. Então isso existe. O que normalmente acontece é que nós nunca estimulamos isso. Nós não treinamos nossas crianças para terem compaixão de ninguém. Pelo contrário. Faz isso não, que é uma coisa de macho. Se fizer isso, eles vão... Se você mostrar fraqueza, compaixão, muitas pessoas quando mostrar fraqueza, mostrar inferioridade. Então, você, na verdade, condiciona a sua criança a jamais, em nenhuma circunstância, desenvolver essa área cerebral. Você simplesmente inibe isso, porque senão você vai ser o quê? Mole. Só que, na realidade, isso não acontece. Pessoas que sentem compaixão, pessoas que são bondosas, são infinitamente mais fortes e resistentes do que aqueles que não sentem. Não estou falando de moral, nem de religião, nem nada. E quando eu falo forte, não é uma figura de linguagem, nem metáfora, é força física. E resistência biológica. Pensa bem, seu sistema imunológico é mais eficiente e sem efeitos colaterais. Então, se você for exposto a uma doença, você tem menos chance de desenvolver sequelas e mais probabilidade de se recuperar do que alguém que não tenha o mínimo de compaixão de ninguém. Então, compaixão é bom primeiro para quem sente. É claro, é ótimo para aquele que é o objeto, mas quem sente se beneficia porque aumenta exponencialmente a eficiência do seu material genético. Ele faz de maneira muito melhor o que você nasceu para fazer. Ele, além disso, fez uma outra coisa. Ele pegou essas crianças e estimulou. E ele notou que quanto mais vezes você era exposto a este ato de compaixão, mais prolongado era o efeito. Lembre-se, eles eram muito jovens. Ele começou a experiência com crianças. E as crianças têm uma tendência a se adaptarem a determinados estados biológicos, diferente do adulto. Então, as crianças são mais plásticas. E no momento em que eles eram repetidamente expostos ao ato de compaixão, ao ato de misericórdia, o seu sistema imunológico se adaptava a esse estado e o fazia cada vez mais prolongado. Então, mesmo que o sentimento original não permanecesse, a atividade genética sim. Ou seja, o treino da compaixão melhora seu desempenho físico. E ele se torna permanente com o tempo. E aí ele foi fazendo essas experiências com as crianças e fez mais. Expandiu. Depois de repetir esse processo com a criança algumas vezes, ele saiu daquela zona próxima de afetividade e pegou um amigo, alguém mais distante, que não era o foco do seu amor. Mas depois que você ativou o pré-frontal a primeira vez, é mais fácil. Então ele já tinha uma tendência a demonstrar compaixão pelas pessoas. E isso tende a se expandir. Quanto mais você treina, ele notou que havia uma expansão desse comportamento para outros círculos sociais. Até o ponto em que ele percebeu que a quantidade de adrenalina e mesmo a expressividade agressiva havia diminuído.
Crianças que são treinadas na expressão da compaixão, da misericórdia e da bondade são menos agressivas, mais estáveis do que as que não são. Ou seja, a probabilidade deles praticarem bullying é muito menor. Porque, detalhe, isso é muito importante. Esse estudo do Dr. Richard Davidson é diferente do estudo do Simon Barrow-Cowell, que falava a respeito do circuito empático, da empatia. Então, ele é bastante definitivo nisso. A compaixão, a misericórdia, a bondade não são a mesma coisa que empatia. A empatia é você ser capaz de colocar-se no lugar do outro para limitar seus impulsos de crueldade. Então, a empatia diminui o ato de crueldade, mas a bondade é maior. A bondade faz com que você tenha um processo ativo de minorar o sofrimento de outra pessoa. E porque é um processo ativo, ele tem uma alteração natural da bioquímica. A empatia é o estado normal. Se você não o bloquear, normalmente o ser humano não é naturalmente cruel. Para ele ser, você tem que treiná-lo nisso. E a gente tem feito isso muito bem com nossas crianças. A gente tem treinado eles para serem cruéis, assim, com uma atitude sistemática. Mas a bondade não é isso. É justamente o contrário. Você treina a criança para ter impulsos ativos. E esse impulso ativo tem uma correspondência com o desempenho orgânico. Que para você ser ativo, você tem que melhorar seu desempenho orgânico. E é exatamente o que a bondade faz. Ela prepara você para agir. E prepara da melhor maneira possível. Então, Dr. Richard Davidson provou cientificamente que a bondade, a compaixão e a afetividade realmente existem. São inerentes ao ser humano. Atendeu ao desejo do Dalai Lama e demonstrou que se nós não estamos encontrando nos adultos, não é porque não existem, é que nós temos contribuído efetivamente para eliminar ele da humanidade. Fazendo uma confusão significativa com bondade, fraqueza, misericórdia e pusilanimidade. Vocês estão associando os chamados sentimentos nobres com esse cara não é inteligente. Porque o esperto é aquele que pisa. Definitivamente não. Aquele que pisa, aquele que não tem compaixão, aquele que não tem misericórdia, que não tem atos genuínos de ternura ou de afeto, são mais frágeis fisicamente, são mais suscetíveis a doenças, têm maior tendência a terem efeitos colaterais de qualquer processo de natureza patológica que venha a desenvolver. Ou seja, quem é bom, afetuoso e tem compaixão são naturalmente mais fortes, resistentes e ativos do que aqueles que não são. É exatamente o contrário do que nós costumamos ventilar. Mas, infelizmente, realmente, nos adultos, essa foi uma das últimas áreas a serem descobertas, porque geralmente elas não tinham atividade. Normalmente as pessoas não exercitam a bondade, nem a compaixão, nem a ternura. Por isso que os cientistas tiveram aquela dúvida, normalmente o que vocês chamam de afeto, na verdade é a corte sexual. O que você chama de bondade é um custo-benefício, tipo venda casada. Né? Se eu fizer isso, é mais ou menos assim, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus e ele paga com juros. E aí você vai nessa. Não precisa, acho que você está falando assim, mas pode ser um espiritismo também. Não, eu dei 300 para a sopa, eu quero uma casa em nosso lar de frente para o lago com varanda. Ou seja, você está tendo um ato genuíno de bondade ou você está vendendo o seu trabalho para obter um imóvel? Não interessa se você acha que é aqui ou no além, tá? Qual a diferença de você dar 300 pratos de sopa e dar um dinheiro? É indulgência, né? Qual a diferença? Porque é uma moeda também, não é? Ele brota de um sentimento genuíno de minorar o sofrimento alheio? Não. Nem gosto de pobre, mas tem que fazer, né? Não. Para garantir a obsessão, essas coisas. Não é. Isso é o que os cientistas achavam que era. Mera apresentação social. Mas a bondade e a compaixão realmente existem. E se nós as ensinarmos para as nossas crianças, se nós treinarmos, os resultados são tudo aquilo que a gente queria.
A gente não queria acabar com a violência? A gente não queria diminuir a agressividade, todas essas sequelas? Por exemplo, a corrupção. O que é corrupção? É simplesmente a pessoa não liga. Ela não liga quem vai sofrer, se velhinho vai morrer, se vai acontecer alguma coisa. No momento em que você treina a criança no exercício da bondade, isso não acontece. Porque ela tem um impulso natural de minorar o sofrimento de outra pessoa. Ela se importa com o que as pessoas sentem. E isso a gente ensina. Como ensina? Garfo e faca, etc. Na verdade, são sentimentos naturais que devem ser estimulados. Mas normalmente o que a gente estimula é justamente o contrário. Tá? Chora não! Não é coisa de macho. Faz isso não. Tá com peninha? Leva pra você. E a gente brinca. E a gente ridiculariza quando a pessoa tem essa expressão, né? Ele é um boboca. E aí o que você está fazendo? Você está o quê? Impedindo a essa expressividade. Só que você não está impedindo só a atividade cerebral, está impedindo também a expressividade genética correspondente. Esse estudo é extraordinário. Não precisa acreditar em mim. Entre no Google. Pesquisem efetivamente. E o mais interessante é não ficar só nessa ideia, é aplicar. Então, o Dr. Richard, no final, ele desenvolveu, tá, uma terapia chamada Estudo da Mente Saudável. Então, ele quer procurar métodos, está desenvolvendo trabalhos que desenvolvam a mente saudável e estudos sobre a mente saudável. Então, da mesma maneira que estudou a bondade, ele quer encontrar outros chamados sentimentos nobres e provar para a ciência e para a sociedade que eles realmente existem, não são uma ficção. Mas pensem bem, a gente fala que não, como vocês concordam, não existe. Vocês acreditam mesmo nisso? Tanto que quando alguém expressa bondade, a gente tem uma desconfiança, né? Será que isso é sério mesmo? E se você vê que é porque ele é um espírito diferente, que gente normal não sente isso. Dr. Richardson provou que gente normal sente isso, se você permitir. Gente normal se beneficia com isso, se você deixar acontecer. Então, mesmo que você nunca tenha, vamos tentar expressar isso de maneira mais efetiva. Mas, basicamente, vamos estimular as crianças a ajudar? Vamos deixar ela ajudar, ela participar? Porque no momento em que você aliena ela totalmente do sofrimento, por que ela deveria ter compaixão? Se ela não sabe que a dor existe, por que ela deveria se importar? E se você deixa ela crescer, quando ela crescer, ela não vai perceber. Porque essa área do cérebro nunca foi ativada. É como se ela nunca existisse. Então, na verdade, nós estamos criando mini psicopatas. Por quê? Porque para você ver, você tem que ter empatia. E o Simon Baron-Cohen e o Philip Zimbardo estão provando que nós estamos inibindo a empatia natural do ser humano. O ser humano nasceu para ser cooperativo, mas nosso treinamento, nosso processo educacional é todo contra a natureza humana. E diante disso, nós estamos sofrendo os reflexos. Pensem bem, vamos, para a gente fechar, esse não é o trabalho do Richardson, mas é o trabalho do Zimbardo, tá? Que também é de Stanford, não é de Harvard, de Stanford, e fez um trabalho brilhante a respeito dessa característica humana da empatia. No passado, nós tínhamos aquela família pluricelular, lembra? Morava a tia, o sobrinho, um monte de gente juntos, né? Tinha aquela família enorme. E olha o que acontece com uma criança que nasce numa família enorme assim, né? Ela sabe todas as fofocas da família, não é? Aquela tia que o marido largou, aquela outra que aconteceu isso. Aí, e mais acontece assim muito comum também. Vai levar isso pra sua tia-avó. Ah, mas eu não quero a tia-avó. Vai levar. Ah, mas ela é chata. Por quê? Porque ela grita. E ele vai. Leva pra tia-avó. A tia-avó tá doente, não levanta. A tia-avó tem... E ele convive com a limitação física, com a dor. Ele convive com a vasta gama dos sofrimentos humanos. Ele conhece. E aí, quando ele cresce, torna adulto, ele está andando na rua e tem uma idosa na sua frente, ele lembra da sua tia-avó, da sua bisavó, que tem dificuldade de locomoção e tudo mais, e ele naturalmente respeita. Ele respeita a dor, ele respeita a vergonha, e quando ele se vê com aquilo, ele tem um impulso de deter-se diante do ato de violência. Por quê? Porque ele
se põe no lugar do outro. Mas hoje não é assim, né? Nossos idosos são relegados a um espaço diferente e você não quer que seu bebê fofo entre em contato com a miséria humana. E aí o seu bebê fofo nunca viu um idoso, nunca viu a dor, nunca viu a limitação física, nunca viu nada. E aí ele cresce no paraíso fisiológico da ausência total de desafios de qualquer natureza. E não é só isso. O convívio social dele é muito limitado, né? Ele tem trocentos amigos no Facebook. E você sabe que um amigo do Facebook é uma foto, não é uma convivência social. Ou seja, a convivência dele com outras pessoas é extremamente limitada. Isso faz com que ele não seja capaz de reconhecer na face humana as representações das emoções. E segundo Zimbardo, para que você seja capaz de frear a crueldade, você precisa, no mínimo, reconhecer no outro 412 emoções diferentes, nos dois sexos, em pelo menos 3 raças. Se você for capaz disso, você terá impulsos empáticos e será incapaz da violência. É um circuito que protege você desse ato. Se você não tem, o que acontece? Se o seu lindo bebê fofo foi criado sem nunca na vida ter interações sociais, ele simplesmente não reconhece esses sentimentos. Dor, humilhação, sofrimento, angústia, fraqueza, etc. Então, se ele está andando na rua e o idoso atrapalha, ele faz naturalmente, empurra. Por quê? Porque está atrapalhando. Porque não deveria. Simples assim. Aí o seu bebê fofo se forma em Harvard, vai trabalhar numa empresa e toma decisões que acabam com a vida da maioria. Por que não deveria? Ele não tem nenhuma empatia. Ele é um lindo bebê fofo de 32 anos, que é CEO de uma empresa, e toma decisões baseadas única e exclusivamente no seu bem-estar, no seu lucro. Por quê? Não está no Facebook, não existe. Então, nós estamos criando mini psicopatas. Então, se a gente pensar 50 anos atrás, havia bullying, sim, mas era coisa ruim. Hoje é o estado natural padrão. Não ter é uma exceção. Então, e não é só isso, a escalada da violência é muito intensa. E a gente está responsabilizando o que é rock and roll? Desenho animado? Videogame? Não. Então pensa, ele convive com uma única pessoa, tá? Vê o pai de 15 em 15 dias, porque as famílias estão cada vez mais. Então o convívio social dele é extremamente limitado e superficial. Porque quando você encontra alguém na academia de ginástica, você não sabe do seu sofrimento interno. Porque na ginástica a gente sorri para manter o corpo saudável. E no evento social, o seu objetivo é fazer... Olha só, olha que engraçado, né? Hoje em dia, os contatos sociais são chamados de networking. Não é amizade, networking. Vamos cultivar... Vamos ver, será que vale a pena ser sua amiga? Você tem casa de praia? Cozinha bem? Tem alguma coisa que vale a pena? Vale a pena eu ser sua amiga? Ou seja, eu tenho algum retorno desse investimento? Isso é amizade? Não, isso é exatamente o que disseram. Networking. Amizade é algo totalmente diferente. A amizade é aquilo que Dr. Richardson provou que existe. Um impulso natural do ser humano de minorar o sofrimento. Por quê? Porque isso nos traz alegria. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Já me avisou, eu esqueci. Pessoal da internet, pessoal do portal Cultura Espírita, pessoal da internet, esse vídeo vai estar disponível no portal Cultura Espírita. Como o tempo, a gente sabe que é limitado, porque as atividades, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer no portal, que a gente depois junta e grava para responder, tá? Mas pesquisem sim, vão atrás dessas fontes, tá? Multipliquem isso. Foi uma alegria estar com vocês.